Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao período da chegada da família real ao Brasil, chamado período joanino. Vamos à questão. Observe aí na imagem o embarque da família real portuguesa, 1808. Temos a presença do Dom João no centro da imagem, o rei de Portugal naquele momento, em que se mudava toda a família real para o Brasil, devido às condições da Europa, principalmente ali com a participação de Napoleão nas invasões, a Portugal. Vamos então a o que a questão nos pede. A obra reproduzida representa um importante momento da história de Portugal e do Brasil, que resultou na... O Brasil viveu uma série de transformações com a chegada da família real, o período joanino que nós chamamos. Com a presença da família real ao Brasil, imediatamente nós nos transformamos na sede do Império Português. Todas as ordens agora partiam daqui. E o Brasil ganhou uma condição maior de poder político referente a todas as outras nações. Então, voltando à questão, ela nos pergunta o que nos resultou imediatamente a chegada da família real. Nós podemos observar que ele fala de uma decisão da corte de deixar o Brasil, na verdade ela está chegando. A ruptura das relações entre Portugal e Brasil vão acontecer depois da volta da família real, em 1821. Nesse momento nós temos, na verdade, uma união das relações entre os desejos de Portugal e o Brasil, porque a própria família portuguesa aqui está. Então essa ruptura do Itambé só acontece depois que a família real vai embora, deixando Dom Pedro II aqui. A colonização, o Brasil já era colônia, e na letra E fala de uma invasão francesa, o que acontece no início da colonização. Na verdade, o que nós vamos ter é a elevação do Brasil a um Reino Unido. Quando acontece o Congresso de Viena, lá na Áustria, o Brasil é elevado oficialmente à categoria de Reino Unido para ter voz nesse encontro. Então é um processo que levará à autonomia, do Brasil enquanto nação. E assim a gente tem como gabarito, nossa resposta correta, a letra D. Olá, pessoas! Estamos aqui falando de África. Essa questão retrata os elementos culturais da África, esse continente que é sempre contemplado quando nós falamos de prova. Observemos o texto. O griot é um mediador dentro da sociedade. Ele resolve conflitos e leva a calma. Ele é músico, cantor, contador de histórias, dançarino, um organizador das cerimônias sociais que utiliza a palavra como seu principal instrumento. Ser um contador de histórias não é mais do que uma pequena arte da vida de um griot. Frequentemente, vemos pessoas que exercem funções de griot e que são cantores, atores, mas não é porque elas exercem as posições que serão consideradas griot. O pertencimento vai além. Importante sempre observar a questão das fontes por dentro da África, e assim vamos ao enunciado. O texto revela elementos da cultura africana relacionados a... O griot é esse personagem que, ao narrar e contar a cultura, ele mantém a ideia de memória, uma das coisas que nós da história gostamos bastante. Porque a memória é aquilo que vai dar sentido e que vai dar significado a determinados eventos da história. Algumas das memórias são interessantes porque elas refletirão o que foi vivido naquele determinado momento, dentro de vários assuntos vividos na história da humanidade. No caso da África, observemos, há uma negação do registro escrito, o texto fala que não. Uma inovação de funções sociais, estamos falando de questões culturais. Assim, a gente observa uma preservação da transmissão através da cultura oral, da fala. Não há nenhuma oficialização de registros oficiais, e muito menos a substituição de instrumentos pela voz. O que nós temos é essa preservação da memória através da fala, sendo então o nosso gabarito a letra C. Olá, pessoas, bem-vindo ao Brasil Colônia. Nessa questão, uma reflexão sobre a nossa religiosidade. Não foram, contudo, só as religiões de origem africana que ajudaram na construção de novas solidariedades e identidades. O ensino do catolicismo a todo africano escravizado era obrigação dos senhores, o que também serviu de caminho para a organização de novas comunidades negras, principalmente quando agrupadas em irmandades leigas de devoção a um determinado santo.
essas associações religiosas de homens pretos eram não só aceitas, como estimuladas pela Igreja Católica e pela administração colonial. O texto aponta uma das características da educação colonial que permitiu a integração dos afro-brasileiros a uma democracia colonial. Sabemos que não há tal democracia na colonização, vide que os africanos são obrigados a adotar a religião católica. Uma divisão étnica com base em conflitos territoriais. Se o texto trouxesse a ideia de uma divisão étnica por religiosidade, poderia até ser, mas não é o caso. Não são conflitos territoriais, né, o que está sendo trazido na questão. Reconhecimento de novas religiões pelo clero? Também não. Não é uma nova religião, mas é a religião católica cristã sendo adotada pelos escravos. Uma aculturação da identidade europeia? Não, se fosse uma aculturação, a retirada da cultura de uma identidade africana, aí sim, porque está sendo imposta a cultura católica europeia. Temos então, no item E, o controle sobre as diferentes etnias. A ideia era que o ensinamento da Igreja Católica pudesse apaziguar os conflitos, né, e a resistência à escravidão, fazendo com que todos congregassem a mesma religião, a mesma fé, a mesma colônia, e também Portugal pudesse aumentar o seu controle sobre a nossa colônia. Dessa forma, temos como resposta a letra E. Olá, pessoas! Nossa questão nos leva a um conceito de história muito importante dentro dos vestibulares e para nós compreendermos realmente a importância da história no cotidiano, que é o conceito de memória. Vamos ao texto. Em primeiro lugar, os lugares de memória são lugares em tríplice sentido. São lugares tangíveis, sejam não lugares físicos e dotados de materialidade, sempre apreensíveis sensorialmente, como no caso dos acordes da Marseillaise ou dos sabores da gastronomia francesa. Em seguida, são lugares funcionais, carregados desde sua origem ou revestidos posteriormente da função de construir a memória francesa. Finalmente, são lugares simbólicos, dos quais se adensam características emblemáticas na memória francesa, vale dizer, de sua identidade. Com base no texto, depreende-se que o conceito lugar de memória despreza estruturas físicas associando-se à subjetividade. O físico, a praça, uma casa, uma igreja, é um lugar de memória. É um local onde remete a algum fato, a algum evento, né, de um determinado povo. Então, o físico é considerado. Na letra B, pode ser delimitado com base em referências emotivas. A memória puxa pela emoção, né, um lugar, um espaço, um objeto, algo sagrado, nos traz uma emoção e nos leva a um referencial de memória, né? No item B, temos essa realidade. Evoca produções materiais expressando legitimidade, como se a memória tivesse que ser legítima, tivesse que ser feita e organizada pelo governo ou pela academia. Não, a memória ela é do povo, ela é natural dentro dos eventos que a história proporciona. Valoriza templos em detrimento de esquinas e praças. Todo lugar pode ser um lugar de memória, depende se aquele lugar realmente tiver vivido algo, né, de coletividade daquele povo. Deve ser objetivo, revelando a natureza racional. Bom, como o nosso item correto fala, ele é mais emotivo do que racional. Então é um lugar, é algo sagrado, em algum momento aquilo se transforma num lugar de memória, levando então a ideia de emoção. Temos assim como resposta a letra B. Olá, pessoas! Essa questão nos leva até a vinda da família real, suas decisões políticas no Brasil do século XIX. Vamos ao texto. Que não só os meus vassalos, mas também os sobreditos estrangeiros possam exportar para os portos, que bem lhes parecer a benefício do comércio e agricultura, que tanto desejo promover.
todos e quaisquer gêneros e produções coloniais, à exceção do pau-brasil, ou outros notoriamente estancados, pagando por saída os mesmos direitos já estabelecidos nas respectivas capitanias. Ficando, entretanto, como em suspenso e sem vigor todas as leis, carta-régias ou outras ordens, que até aqui proíbam nesse estado do Brasil o recíproco comércio e navegação entre os meus vassalos e estrangeiros. Uma carta escrita na Bahia, ao 28 de janeiro de 1808, pelo príncipe regente naquela época, Dom João VI. O trecho anterior, retirado de um documento oficial do período colonial, descreve. Quando a gente vem para o texto anterior, nós podemos ver exportar, que possam exportar para outros portos, né? E que ficam em suspenso toda e qualquer outra lei que proíbam nesse estado do Brasil o comércio e a navegação. Ou seja, o que nós temos aqui é o que está contido na letra C, o documento que abre os portos brasileiros no Brasil, causando o fim, então, do limite comercial, né, do Pacto Colonial, característica da chegada da família real ao Brasil. Dessa forma, então, nossa resposta está na letra C. Olá, pessoas! Vamos fazer agora uma reflexão sobre a Revolução Russa. Observe a imagem. Nós temos aqui um cartaz que é bolchevique, de 22, ou seja, pós-revolução. E na frase tem: nós não queremos lutar, mas nós defenderemos os sovietes. Considerando o contexto histórico da Revolução Russa, o cartaz indica que o objetivo inicial dos bolcheviques era... Então você deve lembrar que os bolcheviques eram a maioria, né, do Partido Operário Social Democrata Russo, defendia a implementação do socialismo baseado nas ideias do Karl Marx, e que a grande maioria decidiu que, se necessário, usaria a força para chegar ao poder. Quando voltamos aos itens, nós temos o objetivo inicial dos bolcheviques não seria a tomada de poder pelo uso da violência. A violência foi uma decisão tomada, como diz o cartaz, depois, se necessário fosse, a chegar ao poder. Os bolcheviques queriam tomar o poder, mas só depois, né, se os meios legais não fossem suficientes para isso. Uma conciliação com o czar também não, eles queriam derrubar o czar. Reter as terras agricultáveis pelo governo não era uma revolução necessariamente agrícola, era uma revolução feita muito mais pelos operários, né, uma questão urbana. Então nós temos na letra D a nossa resposta, a defesa da revolução, a defesa das transformações sociais, garantindo o direito dos proletariados. Ele diz lá no cartaz a defesa dos sovietes, né, que são os comitês do proletário, os comitês do campo e os militares. Uma militância em favor dos estrangeiros? Não, nada de estrangeiros. A revolução é interna, a revolução é dos bolcheviques. Dessa forma, então, a nossa resposta correta é a letra D. Olá, alunos. Essa questão ela vai tratar sobre a climatologia do Brasil, mais especificamente sobre climas relacionados aí às regiões brasileiras, né? Vamos ao climograma, né, da questão. Esse climograma é de uma localidade, né, do Brasil, bem característico. O climograma que é uma representação que trata sobre precipitação e temperatura, né? Ela está trazendo aqui a amplitude térmica, certo? Né? Essa barrinha, esse espaço, na verdade, entre essas duas linhas, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter nesse climograma as seguintes características, né? Uma concentração de pluviosidade, de pluviometria, né? De chuvas no início e no final do ano, né? Isso caracteriza o verão brasileiro, né? Já o meio, né, do climograma, os meses mais especificamente ali junho, julho, agosto, a gente caracteriza ali o inverno brasileiro, né, com pouco índice, né, de pluviometria e uma diminuição, né, leve de temperaturas, né? Então a gente vai analisar aqui as alternativas. Vamos lá.
O climograma anterior representa uma área em que há predominância do clima semiárido, com temperaturas quentes e chuvas irregulares. Na verdade, há uma regularidade de chuvas, né, concentradas, no caso, no início e no final do ano, né? Por isso, ela é incorreta. A alternativa B, temperado úmido, com temperaturas baixas no inverno. Você vê que há uma pequena queda, né, de temperatura máxima e mínima, né, no meio do climograma, mas não se configura de temperaturas abaixo da média, né, abaixo do que seria esperado para um clima, por exemplo, frio, né, ou do próprio clima temperado úmido. Alternativa C, essa alternativa, ela trata sobre o tropical típico, né, com a concentração de chuvas no verão. Exatamente isso que eu falei, internauta. Há uma concentração no verão de chuva, né, de pluviometria no início e no final do ano, né, característica aí do verão, e no meio do climograma a gente tem um afilamento, né, desse percentual pluviométrico, né, e também da temperatura. Mas a temperatura ela acaba sendo um pouco, pouco reduzida, né, em relação às chuvas, né, que aí ela já dá uma afilada maior, entendeu? Então, a gente pode perceber que a alternativa correta é a C. Olá, internauta, a gente vai tratar agora sobre projeções cartográficas, mais especificamente sobre a projeção de Mercator. Vamos a ela aqui. A gente pode perceber um mapa, né, da projeção de Mercator, e ele traz um texto aqui, né, do Seaman, falando sobre a projeção, sobre as finalidades práticas dela, sobre os objetivos históricos e também econômicos relacionados a essa projeção. Então ele coloca assim, ela servia a finalidades práticas, a navegação, ou seja, a gente percebe que havia um interesse, né, na época das grandes navegações, de propor projeções, de propor mapas, né, que representassem os espaços que seriam colonizados, que seriam explorados economicamente. Então, voltando aqui, a forma de qualquer pequena área, tanto no globo como no mapa, é a mesma, enquanto, dada a variação da escala no mapa, áreas extensas, sobretudo nas altas latitudes, né, são objeto de deformações consideráveis. Qualquer projeção cartográfica possui deformidades, né? Seja ela azimutal, que é justamente aquela característica da bandeira da ONU, por exemplo, a cônica, a de Peters e a de Mercator. Vamos às alternativas para saber o que a questão quer, e o comando também. A análise do texto e do mapa permite observar uma projeção, no caso aqui, conforme, pois, mantém as formas das massas continentais, mas deforma suas áreas relativas. É justamente o que o texto base ele trata, né? Quando ele diz assim, áreas extensas, sobretudo nas altas latitudes, são objetos de deformações. Pode ver que essa parte aqui, né, do norte do mapa, né, onde temos Groenlândia, onde temos Rússia, onde temos Estados Unidos e a Europa, a gente pode perceber que há deformidades relacionadas ao tamanho das áreas. Você pode ver, inclusive, pela malha quadriculada aqui, né? Quanto mais próximo dos polos, maior a deformidade, né? Em compensação, por conta dessa projeção, a gente pode perceber o seguinte, a gente pode perceber que as áreas que na época iriam ser colonizadas, no caso a América, né, e no caso sobretudo a América, né, a América Latina, essas áreas elas ficaram apequenadas em relação às deformidades do norte, né? Então, quando a gente vem aqui para as alternativas, realmente é conforme, pois mantém as formas das massas continentais, mas deforma as áreas relativas. Então, pessoal, a alternativa correta é a A.
Olá, meu coleguinha, tudo bem? Essa questão fala sobre o processo de globalização da economia na visão de Milton Santos. Olha só o texto, galera. Não cabe, todavia, perder a esperança, porque os progressos técnicos bastariam para produzir muito mais alimentos do que a população atual necessita e, aplicados à medicina, reduziriam drasticamente as doenças e a mortalidade. Um mundo solidário produzirá muitos empregos, ampliando o intercâmbio pacífico entre os povos e eliminando a belicosidade do processo competitivo que todos os dias reduz a mão de obra. É possível pensar na realização de um mundo de bem-estar, onde os homens serão mais felizes, um outro tipo de globalização, um grande texto de Milton Santos, pessoal. Olha só, a visão expressa no texto tece uma crítica a uma característica do processo de globalização da economia relacionada ao que nós temos aí no item D. Olha só, pessoal, competição de interesses danosa à cooperação mútua entre os países. Nós sabemos que o processo de globalização é o que, professor? O intenso fluxo de capitais, de pessoas, e isso faz com que as grandes companhias que comandam esse processo, assim como alguns estados, promovam aí o aumento dos lucros, o aumento da competitividade internacional. E em nome desse lucro, em nome dessa competitividade, algumas medidas vão proporcionar como consequência aí a desigualdade social, gerando aí inúmeros problemas sociais, econômicos, ambientais e diversos tipos de natureza. Beleza? Então essa questão, vamos marcar o item D. Olá, meu coleguinha, tudo bem? Essa questão fala sobre conflitos internacionais, especificamente Guerra das Coreias. Olha só, pessoal, medidas foram aprovadas por unanimidade. Resolução proíbe quase 90% das exportações de produtos de petróleo refinado para o país e exige repatriação de norte-coreanos trabalhando no exterior dentro de 24 meses, entre outros itens. A resolução elaborada pelos Estados Unidos também irá limitar fornecimento de petróleo para a Coreia do Norte em 4 milhões de barris ao ano. Os Estados Unidos têm pedido para a China limitar seu fornecimento de petróleo para o país vizinho e aliado uma das resoluções do Conselho de Segurança da ONU com relação à Coreia do Norte. Olha só, pessoal, as sanções da ONU, referidas no texto, têm motivações relacionadas principalmente ao fato de a Coreia do Norte. Nós sabemos que este país vem enfrentando aí uma série de problemas com seu vizinho Coreia do Sul, bem como com a conjuntura internacional. Nos últimos anos, essa crise ela vai aumentar por conta aí dos inúmeros testes balísticos que o país do norte vem promovendo, ameaçando a paz na região. Para tentar conter esses testes, os Estados Unidos, a ONU, juntamente com o seu Conselho de Segurança, vem promovendo sanções para tentar barrar todo esse avanço da Coreia do Norte. Então, o que a gente tem aí no item C, ó, desenvolver mísseis e um programa nuclear que criam tensões mundiais. Esse é o grande problema pelo comando do senhor Kim Jong-un, que vem aí promovendo essas ameaças na região asiática. Logo, essa questão, vamos marcar o item C. Olá, meu coleguinha, tudo bem? Essa questão fala sobre migração. Olha que texto bacana, olha só. A prefeita da cidade italiana de Lampedusa, Gilce Nicolini, e a ONG francesa SOS Mediterrâneo conquistaram o prêmio Félix Houphouët-Boigny, atribuído pela Unesco a pessoas ou instituições que tenham contribuído para a promoção da paz. Segundo a entidade, Nicolini e a ONG merecem a honraria por terem salvado a vida de milhares de solicitantes de refúgio e deslocados externos no mar Mediterrâneo e por tê-los acolhido com dignidade. Olha que termo bacana. Esse prêmio é uma grande honra para mim, para Lampedusa e para os lampedusanos, mas é sobretudo um tributo à memória de tantas vítimas do tráfico de seres humanos no Mediterrâneo, em um momento em que alguns pedem o fechamento das fronteiras e levantam muros, falando de uma invasão que não existe. Sermos premiados com essa motivação
nos faz sonhar com uma Europa solidária, onde a humanidade não tenha desaparecido, comentou a prefeita. Galera, um texto muito interessante falando sobre um dos principais problemas do mundo nas últimas décadas, que é a questão da migração, que é a questão dos refugiados, sendo a Europa um dos principais destinos dessas pessoas que saem de seus países por diversos motivos: miséria, fome, guerra, secas, enchentes, perseguições políticas, religiosas, vários motivos promovem aí a emigração dessas pessoas, tanto do continente africano, bem como do continente asiático, mais precisamente do Oriente Médio, que se direcionam para o continente europeu e tem como o Mediterrâneo uma de suas principais rotas. Olha o que a questão nos pede, pessoal. Ó, a atitude da prefeita e da ONG, citada anteriormente, mereceu destaque por parte da ONU, pois, olha o que temos no item D, apresenta uma posição humanitária contrária às correntes ultranacionalistas. O que é isso, professor? Enquanto que cresce de maneira desenfreada dentro da Europa a ascensão dessas correntes ultranacionalistas que promovem a xenofobia, que promovem aí o racismo, a prefeita e a ONG vão aí na contramão dessa onda europeia, daí o grande destaque pela Organização das Nações Unidas. Assim, essa questão nós marcamos o item D. Olá, nobre coleguinha, tudo bem? Essa questão fala sobre urbanização. Olha só o que nos traz o texto. Nos séculos 18 e 19, as grandes cidades da Europa conheceram o caos graças às elevadas taxas de concentração urbana e às péssimas condições às quais os trabalhadores, maioria da população, estavam submetidos. Em decorrência disso, os países desenvolvidos adotaram políticas de ordenamento e controle de suas cidades, praticando, ora, reformas urbanas, ora, revitalizações de áreas antes relegadas em razão dessa dinâmica caótica das grandes cidades. O seu espaço geográfico torna-se pouco atrativo para o investimento e para a instalação de grandes empresas. Tal fator, associado à chamada guerra fiscal, possibilita a formação de um processo antigo nos países centrais e recente em países emergentes, a desmetropolização. Esse processo ocorre quando há certa fuga de empresas que, em razão dos motivos acima explícitos, migram para o interior do país ou até mesmo para outras regiões do globo. Olha só, galera, um texto aí muito bacana trazendo um fenômeno no Brasil recente. Como ele fala, nos países ricos ocorreu lá nos séculos 18 e 19 principalmente. Um problema que vai ser o fenômeno contrário a uma tendência que ocorria há tempos. Como assim, professor? Quando especificamente no Brasil, nós tivemos o processo de urbanização, quando a população urbana cresceu numa velocidade maior que a população rural, naquele caso, naquele momento, provocada pelo êxodo rural, as pessoas que saíram do campo se direcionaram para as grandes cidades. Isso nós vamos chamar de metropolização, verificado no Brasil a partir dos anos 50. Mas aí, a partir dos anos 90, onde começa a ocorrer um fenômeno chamado guerra fiscal, que o texto nos traz. O que, professor? Outras cidades, outras regiões oferecendo incentivos fiscais para o deslocamento dessas empresas, dessas indústrias. Assim, os investimentos começam a ocorrer fora das grandes metrópoles, levando o progresso, o desenvolvimento para as cidades de médio porte, gerando o que nós chamamos de fenômeno inverso de desmetropolização. Olha o que a questão nos pede, presta atenção. Com base no texto, o processo de desmetropolização resulta em que, galera? Olha o item B. Intensificação da urbanização com o objetivo de desenvolver as cidades médias. Essa é a tendência. De acordo com o IBGE, as cidades que mais crescem no Brasil são as cidades que possuem aí uma população girando em torno de 100 mil e 500 mil habitantes. Bem diferente das metrópoles, que são as cidades com população acima de 1 milhão de habitantes. Logo, nessa questão, marcamos o item B. Olá, pessoas!
Essa questão vai nos fazer refletir um pouco sobre a liberdade na modernidade. Vamos à leitura. Na verdade, nenhum molde foi quebrado sem que fosse substituído por outro. As pessoas foram libertadas de suas velhas gaiolas apenas para ser admoestadas e censuradas caso não conseguissem se realocar, através de seus próprios esforços dedicados, contínuos e verdadeiramente infidáveis, nos nichos pré-fabricados da nova ordem. Observando sempre a fonte, Bauman falando da modernidade líquida. De acordo com Bauman, a modernidade fez com que o ser humano... A gente pode observar nessa questão uma ideia de que o homem ele é livre e que na liberdade de escolha dele, na verdade, é uma liberdade de um determinado momento de escolha, ou seja, ele se liberta de uma determinada estrutura, mas ele nunca realmente vai estar livre completamente. Ele vai ter uma outra realidade da qual deve se adaptar, deve se moldar. E se ele pular de uma liberdade para outra, e dentro dessa outra liberdade ele não encontrar igualdade, ou seja, os seus pares, né, se ele não fizer o mesmo que todo mundo está fazendo, vamos dizer assim, ele será criticado por isso. Então, é uma crítica em relação a essa liberdade que não é plena. Observando os nossos itens, de acordo com Bauman, a modernidade fez com que o ser humano criasse uma idealização de liberdade e que essa liberdade se choca, então, com a realidade. Dessa forma, o nosso item correto é a letra D. Olá pessoal, tudo bem? Vamos discutir mais uma questão de filosofia, dessa vez sobre as chamadas relações de gênero. A questão propõe: ao investigar a violência contra travestis em sua tese de doutorado na USP, a psicóloga Valéria Melk Buzyn percebeu que, em geral, a intolerância é motivada pela ruptura do gênero imposto socialmente. Sem conseguir formalizar seu nome e gênero, as travestis enfrentam dificuldades em processos seletivos profissionais e para prosseguir com os estudos. Helena Vieira, mulher trans e pesquisadora da Universidade Federal de Integração Luso-Afro-Brasileira, defende a responsabilidade do Estado na garantia da dignidade da população trans. A primeira maneira é permitir o reconhecimento de forma simples, sem que seja necessário um laudo médico, a submissão a tratamentos. Depois, com a criação de mecanismos de empregabilidade e acesso à educação. E, por fim, com medidas de proteção em relação à violência e à transfobia. As mudanças propostas não vão afetar as pessoas que não estão nesse universo. Por isso, defendem pesquisadores e transexuais. Não faz sentido classificá-las como ideologia. Não se trata de uma tentativa de impor uma visão específica sobre o tema, mas de discutir medidas de inclusão para uma população específica. Tatiana Dias, gênero não é ideologia, é identidade. A questão fala o seguinte, pessoal. O texto contrapõe o conceito de ideologia de gênero, com base em que argumento? Letra A. De que o mercado de trabalho é soberano na seleção de trabalhadores com base em suas identidades de gênero. Pessoal, não foi isso que o texto sugeriu, tá? Ele vai propor que, na verdade, o mercado de trabalho possa ser mais justo, mais amplo. A A está errada. B. Sistema público de saúde e educação podem ficar sobrecarregados com a inclusão social de minorias. Mas, turma, é outra coisa que a questão pediu que fosse bem revista. Transsexualidade não é uma questão de saúde, tá? Social. A letra C de casa. Inclusão social é importante para a efetivação dos direitos básicos de um segmento marginalizado. É exatamente isso que há
questão está propondo para a gente. Encarar a sexualidade como uma questão de inclusão social. Na verdade, o indivíduo não pode ser segregado pela sua orientação. Letra D. Emergência de um debate público pode estimular a violência já presente na sociedade brasileira. Na verdade, propõe que possa ser trabalhado com naturalidade o tema. E a letra E. Diálogo sobre identidades obriga interlocutores a mudarem as suas personalidades. Em nenhum momento o texto propõe isso. Então, pessoal, a questão tem como resposta a letra C de cidadania. Olá, pessoal. Vamos discutir uma questão sobre ética a partir de uma charge. A charge fala o seguinte: pai, o que é ética? Teu avô vivia falando disso, mas eu não lembro. A pergunta diz: a tirinha anterior sugere que a ética é um valor alheio ao universo infantil. O filho está questionando o pai acerca do que é ética. Isso não pode ser, portanto, alheio ao universo infantil. Pouco praticado no cotidiano. Bem, pessoal, se o pai esquece e o filho não sabe o que é, a tira vai sugerir que a ética talvez não faça assim tão parte do nosso cotidiano. Essa é a correta. Por que que a C está errada? Inerente quer dizer faz parte as práticas dos adultos. Pessoal, se fizesse parte das práticas dos adultos, o pai teria se lembrado. Letra D. Apreendido por meio de memorização. Não, porque o pai esqueceu. E a letra E de escola, inalcançável ao entendimento humano. Na verdade, falsa, que de qualquer forma, ele disse que o avô já havia falado sobre isso. Então, possivelmente o avô sabia do verbo, não sabe, né? É passado. Sabia, passado, mas, de qualquer forma, o entendimento humano é capaz de alcançar a ética. Então, pessoal, na questão, a resposta certa é a letra B de bola. Olá, pessoas. Nossa reflexão agora é sobre a chamada indústria cultural, sobre a sociedade da informação, juntamente com a sociedade do espetáculo. Vamos à leitura do texto. Milhões de dinheiro, gastado em uma Disneylândia de hipocrisia, visando uma cultura de massa, muitos a trabalho, por uma ilusão de ótica, querendo escolher o que os olhos de verdade querem ver. Uma discussão sobre cultura de massa. Vamos aos itens. A crítica contida nos versos anteriores é destinada a população menos escolarizada por desprezar a erudição, tornando-se massa de manobra, internet por tirar o foco dos problemas sociais com conteúdos abusivos, mídia em geral por produzir conteúdo que relega a segundo plano a formação humana, televisão por impedir o investimento em programas voltados ao lazer das famílias, classe política por não fornecer educação à população, tornando-a alienada. Você percebeu que no final do texto ele traz a ideia de que a população deveria enxergar algo maior e a mídia ela expressa só aquilo que lhe interessa. Há, então, essa reflexão sobre a sociedade do espetáculo, sobre a questão da cultura de massa, divulgar as ideias a longo alcance sem uma reflexão política em si, sem uma reflexão social, sem uma reflexão cultural, para que as pessoas possam ampliar o seu consumo pura e simplesmente. Retornando aos itens, nós vamos ter uma crítica, né, à população menos escolarizada, diretamente àquelas pessoas que não têm educação, né, que desprezam a erudição. Não é possível afirmar que uma pessoa menos escolarizada despreza a erudição. Isso são condições sociais. A crítica não é direcionada somente à internet, a crítica não é direcionada à televisão e muito menos a uma classe política específica. A crítica é o que chamamos de cultura de massa, como diz a legenda do texto. É a mídia em geral. Ela produz um conteúdo que deixa em segundo plano a nossa formação crítica, a nossa formação humana. A busca é principalmente pelo consumo em massa,
coletivamente. Por isso, então, a nossa resposta correta é a letra C. Olá pessoal, para mais uma questão de sociologia, dessa vez a visão do grande Boaventura de Souza Santos sobre a globalização. O texto do sociólogo nos diz: se analisarmos o sistema financeiro, verificamos que estamos perante o ramo do capital mais globalizado e mais imune às regulações nacionais. O seu poder tem ainda outra fonte. A rentabilidade do investimento produtivo industrial a nível mundial é, no máximo, de 2,5%, enquanto a do investimento financeiro pode ir a 7%. Trata-se de um sistema para o qual a soberania de 200 potenciais reguladores nacionais é irrelevante. Estamos perante novas manifestações da globalização, algumas delas bem perigosas e patológicas. A soberania dominante, combinada com a autorregulação global do capital financeiro, dá aso a fenômenos tão diversos quanto subfinanciamento dos sistemas públicos de saúde e educação, a precarização das relações laborais, a chamada crise dos refugiados, os estados falidos, o descontrole do aquecimento global, os nacionalismos conservadores. Como dizíamos, Boaventura de Souza Santos, a ilusória desglobalização. Outras palavras. Pessoal, sobre a nova fase da globalização, Boaventura analisa que a dinâmica entre o sistema financeiro e as soberanias nacionais realiza-se na cooperação internacional por transferência de recursos nutricionais e tecnológicos. Ele percebe que não há essa cooperação, há cada vez mais competição. Racionalização do uso dos recursos naturais com vistas na sustentabilidade da vida. Ele percebe no texto, é uma ameaça a isso. Letra C. Regulação das relações entre trabalho e capital por meio de legislações protetivas. Ele propõe que são cada vez menos protetivas, porque há uma desregulação. A emancipação de economias locais ante a homogeneização dos mercados. Ele percebe o contrário, é uma dominação do grande capital, então nos resta a letra E de escola, porque o poder do Estado está cada vez mais desregulado perante a pressão dos financiamentos de grandes grupos econômicos. Então, pessoal, resposta da questão, letra E de escola. Olá, pessoal, vamos discutir uma questão sobre indústria cultural. O texto fala o seguinte: um artista é um produto e antes de vender sua música, ele, dentro do grande circo da indústria fonográfica, vende uma ideia. Vende roupa, vende estilo, vende o discurso, a marca da camiseta, os acessórios, o cabelo, etc. E, por último, a música, que nada mais é do que a trilha sonora do produto em exposição. A questão nos fala o seguinte: com base no texto, grande parte da produção artística na contemporaneidade amplia o senso crítico das massas em relação aos preceitos estéticos, possibilita a permanência de artistas impopulares nas vitrines culturais. C. Defende a despreocupação com obras que agradem ao grande público. D. Exerce uma representatividade relativa às imposições da indústria cultural. Ou letra E. Determina que talento e carisma são suficientes para a aceitação da sociedade. Pessoal, a questão está falando sobre indústria cultural. Então, nesta questão, pessoal, produtos estão sendo vendidos como ideias, tendo a música só como pano de fundo. Não pode ser a letra A de avião,
porque reduz o nosso senso crítico. Não pode ser a B de bola, porque ela até retira fácil artistas quando não são populares, porque eles não vendem, não geram lucros. E a indústria cultural, que é um conceito gerado pela Escola de Frankfurt, tem o propósito, ou teria o propósito, de aumentar as vendas, a produção, o consumo, o comércio. Então, se é impopular, não pode ser mantido nas vitrines. Você diz que defende a despreocupação com obras que agradam o grande público. Não, tem que haver essa preocupação. Porque se não houver essa preocupação, o grande público não vai comprar a ideia, não vai gastar, não vai consumir. E, pessoal, letra E está falsa porque ela falou que talento e carisma são suficientes para a aceitação da sociedade. Nem sempre. Muitas das vezes é importante também que haja a influência da mídia na divulgação do produto do artista. Pessoal, nos resta então a letra D de dado, que é certíssima, porque essa representatividade não passa de uma imposição a uma sociedade que não tem opções de escolha. Certa letra D de dado.